pessoal, tudo beleza? Hoje dia 5 de janeiro de 2021, verão brasileiro. Fazer mais um vídeo aqui sobre radicais, racionalização de radicais ou simplificação de radicais, como queiram. O seguinte, isso aqui para fazer aqui é muito simples. Você, a raiz quadrada de 960, eu quero números inteiros aqui, eu não quero pôr vírgula, não é pôr na calculadora e tirar a raiz quadrada. Então você faz o seguinte, você vai decompor o número em fatores primos, certo? É bem simples isso aqui. Então você vai decompor, você tem que saber decompor, né? Aqui primeiramente por 2, aqui no caso da direita, aqui depois desse risco aqui é só o número primo que vai, né? Se é par dá para dividir por 2, vou dividindo por 2 aqui, até não der mais. Você veja aqui que dá para dividir por 2, né? E vou continuando a divisão por 2. Você veja aqui que ainda dá por 2, chegou aqui não dá mais por 2. Mas dá para dividir por 3, né? O próximo número primo é 3. Não dá mais por 3, dá por 5. O que se faz aqui agora? Você, cada 2 algarismos iguais, você conta 1 aqui, ó. Conta 1, conta 1, conta 1. Bom, aqui não, só tem um, então aqui eu vou contar o que? Aqui, esse número que deu 1 só aqui, vai ficar dentro do radical. Então 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 fora do radical, ó. 8, que esse 2 vezes 2, tirando o radical, dá 2 só, né? Então, 8. E o que sobrou lá? Sobrou 3 vezes 5, que é 15. Então, raiz quadrada de 960 é a mesma coisa que 8 raiz de 15. 8 vezes a raiz de 15, né? 8 vezes a raiz de 15. Certo? Então, se eu fazer raiz quadrada de 960 e fazer 8 multiplicado por raiz de 15, é a mesma coisa, né? Vamos fazer 1200. Olha aqui. Vou fazer mais para cá aqui. 1200. Em tempos de pandemia, a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Estamos em plena pandemia, a coisa não está fácil, mas vamos aí, pessoal, vamos lutar aí contra essa terrível, maldita doença. Dividindo por 2, vamos dividir por 2 aqui, porque é par, se é par dá para dividir por 2. Que tem que fazer de cabeça, né? 2, 150. Um aluno do 6º ano tem que saber de cabeça isso aqui. Você sabe, eu não sei, mas... Aqui, ó, dá para dividir por 3 aqui, porque 7 mais 5 dá 12. 12 é múltiplo de 3. Então, dividindo por 3, não dá mais por 3, dá por 5. 5, 5. Aí você conta, cada 2 conta 1 aqui, ó. Aí fica fora do radical, ó. Conta 1. Esse 3 aqui só tem 1, então não vou... Esse aqui vai ficar dentro do radical. Tudo que tiver, quanto que tiver 2 aqui, fica fora do radical. 2 aqui multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então fica 20, ó, 20. O que ficou lá? O 3, raiz quadrada 3. Então raiz quadrada de 1200 é a mesma coisa que 20 multiplicado por raiz de 3. Beleza? Vou fazer 1800. É a mesma coisa. Vamos lá então. Fazer ó, isso aqui é um quadro maravilhoso, hein? 2, vamos dividindo por 2 e vamos dividindo por 2 até não der mais. É por 2. Esse número aqui é muito, dá para dividir por 3, dá por 5 também, mas se dá por 3 aqui, ó, 2. Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Eu somo os algarismos. 2 mais 2 e mais 5 dá 9, e 9 é múltiplo de 3, então dá por 3. Se eu dividir por 3, 5, esse aqui é a mesma coisa, é múltiplo de 3, dá para dividir por 3, chegando aqui, vou dar por 5, né? 5, 5, 5, 1. Olha, cada 2 conta 1, ó, conta 1, e aqui só tem 1, cada 3 conta 1, 3 só aqui, ó, e aqui conta 1, 5. O que te conta aqui, ó, faz a multiplicação, 2 vezes 3, 6 e 5, 30. O que ficou aqui? 2, então esse que está sozinho fica dentro da raiz, né? Que está sozinho fica dentro da raiz. Então 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. 30
raiz de 2. 30 raiz de 2. Então, a raiz de 1800 é a mesma coisa que 30 multiplicado por raiz de 2. Vou fazer o 3.500. 3.500. E vamos decompor o número em fatores primos. Você veja a importância do número primo. O número primo é muito importante. Então a par dá por 2, tem que dividir por 2 aqui, cuidado, aqui dá 1000. Se eu dividir por 2 isso aqui, dá 1000. 1000 e quanto? 3.000 por 2 dá 1.500. 500 por 250 dá 1.750, certo? 1.750. Novamente por 2, se fosse 1.700 eu vou ter 50, mas então vai dar 875. O 865 não dá por 3, porque 7 mais 5, 12, mais 8, 20. Aqui, ó, 8 mais 7, 15, mais 5, 20 não dá por 3, mas eu sei que dá por 5. Por que eu sei? Porque termina em 5, né? 875 por 5, vou dividir, dá 175. Não dá de novo por 5, né? Dá exatamente 5, vai dar 35. Também dá por 5, tranquilamente por 5. E aqui vai dar 7. E 7 só dá por 7. Cada dois números iguais conta 1, aqui ó, conta 1, 2. Estou tirando do radical isso aqui, ó. Estou tirando o radical. Então, tirei do radical o 2 ao quadrado, tirei do radical o 5 ao quadrado. Então, fica 2 e 5, 10. 10. O que ficou dentro do radical? Ficou dentro do radical 7 vezes 5, 35. Beleza? Bom, esse número aqui é manjado, né? Você vai saber que dá 4.900, tem que saber, de cara que vai dar a raiz quadrada de 4.900, dá 70. Você tem que saber isso aí, mas vamos provar que é verdade que dá raiz exata. Isso aqui vai dar uma raiz exata, né? Claro, porque 7 vezes 7, 49, 70 vezes 70 tem que dar 4.900. Então eu sei que já vai dar 70 aqui, né? Vamos provar que isso aqui é verdade mesmo. Em tempos de pandemia, a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. 4.900 dividido por 2 dá 2.450. E 2.450 dividido por 2 dá 1.225. Então aqui não dá mais por 2, porque 1 mais 2 dá 3, mais 2 dá 5 e 10. 10 não é múltiplo de 3. Então é 5 aqui, ó. Se eu dividir 1.225 por 5, 1.225 por 5, vamos ver quanto que dá aqui. Vou fazer uma continha aqui embaixo. É fazer cabeça, mas eu esqueci quanto que é. Vamos fazer uma continha aqui. Dá 4, 245 vai dar, né? 245. Tem que saber de cabeça aqui, né? Mas tudo bem. Então dá 245. 245 dá por 5, né? Dá por 5. Isso aqui vai dar 49. 49 só dá por 7. Dá 7. 7 dá 1. Cada dois números iguais. Veja aqui, ó. Deu 2 iguais, conta 1 só. 2 5 iguais, deu conta 1 5 e aqui conta 1 7. Ó, 2 vezes 5 10, vezes 7 70. Fora do radical aqui. Quando dá 2 ao quadrado, tiro do radical fica 2. 5 ao quadrado, tiro do radical fica 5. 7 ao quadrado, tiro do radical fica 7. Então 2 vezes 5 vezes 7, raso 70. Aqui já está raiz quadrada exata. Isso aqui que é simples, racionalização de radicais. Eu quero tirar a raiz quadrada de embaixo aqui, ó. Não quero deixar essa raiz de cima. Por que os matemáticos dizem que achava feio isso aqui, raiz de embaixo? Não sei porquê, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, racionalizar agora. Eu multiplico o numerador e o denominador pelo denominador. Porque se eu multiplicar o numerador de uma fração e o denominador por um mesmo número, se eu multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, não altera a fração. Não altera o resultado, né? Eu multiplico pelo mesmo número.
Eu sei que se eu multiplicar a raiz de 2 vezes raiz de 5, vai dar a raiz quadrada de 10. E se eu multiplicar a raiz de 5 vezes a raiz de 5, raiz quadrada de um número vezes ao quadrado, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então vai dar 5. Não tem mais jeito de simplificar, ficou aí, né? Então aqui no caso, raiz quadrada de 20. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo denominador, pelo mesmo número. No caso aqui, para tirar, o objetivo aqui é não deixar um raiz embaixo. Esse aqui é o objetivo. Segundo os matemáticos, fica muito feio, não sei. Hoje em dia, 160, que vai dar 8. Tá certo? Vamos, já que nós estamos racionalizando, vamos decompor o 160, porque 160 dá para decompor ele. O 160 dá 2, dá 80, dá 2 e dá 40, e dá 2 e dá 20, e dá 2 e dá 10, e dá 2 e dá 5, e dá 5 e dá 1. Cada 2 iguais conta 1, tira do radical, ficou aqui embaixo, ficou só 10 aqui, ó. Ficou isso aqui, ó. Ficou 10 aqui, ó. Ficou 10. Então, opa, errei aqui, né? Ai, meu pai. Cada 2 conta 1. Ó. Contei 2 conta 1. Ah, aqui tá certo. Tá certo, tá certo. E aqui ficou 10 embaixo. Então 2, tirei do radical, ficou 2. 2 vezes 2, 4. Então isso aqui vai dar 4, igual a 4. 4. Ficou, na raiz ficou 10. Por 8. Dá para simplificar esse 4 com 8 aqui, ó. 4 por 8, aqui fica 1, aqui, ó. Fica 1, e aqui fica, dividir por 4, fica 2, né? Simplifiquei por 4, dá 1, e aqui fica 2. Então a resposta aqui é raiz de 10 sobre 2. Então essa é a resposta nossa aqui. Então raiz de 20 dividido por raiz de 8, simplificando, dá raiz de 10 dividido por 2. Por 2. Pode fazer a conta aí que esta é a resposta. Continuando a brincadeira, aqui, ó, 30, raiz quadrada de 30, vezes a raiz quadrada de 5. Certo? E a raiz de 5, vou multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador para eliminar o denominador. Isso aqui foi com a raiz de 150 sobre 5. Ou esse 150 dá para racionalizar, né? Dá para racionalizar. Vamos fazer uma reta bem reta, com um negócio ajeitado aqui. É 150, né? 150. Se eu dividir por 2, dá 75. Não dá mais por 2, dá por 3, dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Cada 2 iguais conta 1. Não é igual, fica dentro do radical. Então, se eu tirar 5 ao quadrado do radical, fica só 5. Então isso aqui fica 5. 5 raiz de 6. 5 raiz de 6. 5 raiz de 6 sobre 5. Então isso aqui vai dar simplesmente raiz de 6. Que eu simplifiquei, né? Esse com esse. Então aqui eu posso fazer direto. Você deu a conta exata aqui, ó, raiz de 30 dividido por raiz de 5, já podia pôr direto aqui, raiz de 6, porque dá para dividir 30 por 5, dá 6. Então aqui eu podia fazer diretamente, ó, raiz de 30 por raiz de 5 dá exatamente raiz de 6. Se eu dividir raiz por raiz, dá raiz, só que dá o número inteiro aqui, né? Beleza? Então, fim de papo.